Opa, aqui estamos mais uma vez, videozinho da segunda-feira aqui do canal Tricolar, assim, tá tudo certo por aí, aguardando o joguinho da semana, temos o Grêmio pela frente, mais um morto-vivo que São Paulo não pode reabilitar, dessa vez é em casa, hein, tem que se ligar nisso daí. Mas estamos aí, eu sou o Robson Ramos, muito prazer, obrigado a você que está conosco aqui sempre, para dar uma olhadinha na nossa conversa, participar dela também. Agradeço os comentários nas últimas aí, tem muitos são pertinentes, às vezes a gente não responde direto, mas leio todos, quando dá para responder, respondo. E acho que quando tem divergência é até legal, porque a gente conhece pontos de vista diferentes das pessoas que seguem a gente aqui e vá contando para os amigos também que tem um canalzinho legal para a gente debater as coisas do São Paulo Futebol Clube. Toda segunda-feira tem um vídeo. E o de hoje, eu escolhi para a gente falar de um tema que não é especificamente do São Paulo, mas envolve o São Paulo, envolveu recentemente. É, como diria Vanderlei Luxemburgo, inerente ao futebol. A arbitragem. Por que eu resolvi falar desse assunto hoje? Eu já tinha decidido que eu ia fazer no vídeo da segunda uma resenha sobre arbitragem, porque o que aconteceu na quinta-feira passada, a gente discutiu longamente aí nas redes sociais, aqui também, e aquela discussão ela escalou demais, né? Depois, claro, passa um dia do jogo, passam dois, outros assuntos vêm à tona, que ele acaba sendo esquecido, e a discussão sobre aquele capítulo particular acaba diminuindo, mas é óbvio que na próxima rodada, se tiver, vai voltar esse assunto, na outra também, em outros jogos a mesma coisa. Especificamente no jogo do São Paulo, os pontos discutidos foram os dois gols do Atlético Mineiro, né? O primeiro gol que sai de um rebote do Rafael a partir de uma falta cobrada pelo Hulk. Falta essa que não existiu e que acontece na sequência de uma falta que o Luciano sofreu. E o segundo gol do Atlético Mineiro, que acontece com toque na mão do Paulinho, na hora em que a bola cruza a área, o Alan Franco tenta tirar de cabeça, cabeceia para o lado em que está o Paulinho, a bola bateria no braço dele, depois na barriga e entra no gol. E o Atlético faz ali o 2-1 e depois disso o São Paulo não consegue mais sair dessa situação. O jogo a gente já discutiu aqui, o porquê que o São Paulo não conseguiu empatar e até mesmo virar, e havia condições para isso. E a arbitragem foi muito discutida. E na discussão sobre a arbitragem dessa partida, sobra para todo mundo, porque fica todo mundo com os ânimos à flor da pele. E tem uma coisa que já aconteceu outras vezes e que eu reparei de novo nessa com muita força. Se você discorda da maioria, as pessoas ficam enlouquecidas. Elas entendem que você tem obrigação, até por torcer pelo mesmo time, de pensar igual a elas. E não é assim que funciona. E não é assim que funciona. E eu acho que isso acontece aqui, especialmente no Brasil. Acontece no mundo todo, mas no Brasil parece que tem uma carga dramática a mais, porque eu acho que a gente dá mais importância à arbitragem do que ela merece. Eu não estou dizendo que você não vai lamentar uma arbitragem ruim que tire um título de um time numa final. Mas eu nunca gostei, acho que melhorou, mas ainda existe e me deixa bastante irritado daquelas discussões intermináveis em programas esportivos para falar só da arbitragem. Como se a arbitragem ruim fosse capaz de apagar tudo o que é feito dentro de campo, inclusive comportamento ruim, atuação ruim de um time que perde para outro, que às vezes acaba contando também com o favorecimento da arbitragem. No caso específico do jogo de quinta-feira, eu até disse no vídeo do jogo aqui como é que eu faço a leitura das coisas. A regra, ela é clara para tudo que acontece dentro de campo, mas essa clareza no futebol, ela tem um detalhe adicional, que é a possibilidade de interpretar lances. Não adianta a gente sonhar que a arbitragem do futebol
vai chegar no mesmo nível ou vai ser igual à arbitragem do basquete, do vôlei especialmente, do tênis especialmente, porque especialmente nesses dois últimos, as situações de jogo que provocam discussão de arbitragem são todas objetivas. Pingou, não pingou dentro, bateu, não bateu na rede, houve invasão, não houve invasão. No futebol, não. No futebol você tem as questões objetivas, a bola entrou, não entrou no gol, saiu, não saiu pela linha, teve impedimento ou não teve impedimento, se bem que essa não é tão objetiva assim, mas foi pênalti ou não foi pênalti, né? E o resto, não, o pênalti também entra nessa. Basicamente, acho que é só o gol não gol, né? Que é objetivo. O resto tem subjetividade. Porque você, em algumas situações, precisa interpretar o que está acontecendo em campo. Então, eu vou dar um exemplo do lance do gol, do primeiro gol do Atlético. Aquele tipo de jogada em que porque tem uma coisa que tem que ser levada em conta aí. O Luiz Gustavo põe sim o braço e a mão no caminho da passagem do jogador do Atlético Mineiro. Agora nem lembro quem era mais. Ele põe. Se isso é suficiente para provocar a queda, a falta, ou até mesmo fazer com que o jogador leve um cartão, é o árbitro na hora quem determina. Ele é quem faz a leitura. Pela regra, se você obstruir a passagem de um outro jogador com o braço, é falta. Agora, por que há subjetividade no futebol? Porque, às vezes, no movimento, teu braço está abrindo, né? Está se alongando, há uma disputa por espaço em busca da bola, e nessa disputa por espaço, o braço bate, o ombro bate, há o encontrão, a queda, muitas vezes, não é falta. Porque foi na disputa de bola, na velocidade, houve contato, um jogador caiu, outra pessoa, e não é falta. Se a gente assiste Premier League, por exemplo, a gente vê acontecer isso com uma grande frequência e os árbitros não marcam. Deixam correr. Aqui no Brasil, há árbitros que não marcam e árbitros que marcam. Há árbitros que marcam qualquer toquinho, há árbitros que deixam uns seguir, outros não. E nesse lance acontece isso. Né? No Luciano é um lance, para mim, claramente de falta, e em seguida, o lance do Luiz Gustavo é esse pro cara decidir. E o Marcelo de Lima Henrique decidiu marcar falta. Se ele não marcasse, estava tudo certo, mas ao marcar, ele também não está errado. Porque existe essa obstrução. Bom, mas eu não marcaria, tá? Eu não marcaria. Estou tentando dizer o que eu entendo. E tem o lance da mão. O lance da mão é o mais controverso, porque é aquilo que eu disse no dia também. Putz, teve briga no X, coisas assim. Eu não vi a mão. Para não dizer que eu não vi, depois daquele dia, depois do vídeo, eu só consegui ter a sensação de que tem o toque de mão no último vídeo que foi divulgado, que é um vídeo que é por trás do gol, do alto, pegando o Paulinho vindo de frente. Nesse vídeo, foi o único que eu tive a sensação de que há o toque na mão. Em todos os outros eu não consigo ver o toque. Eu estou dizendo isso por quê? Porque assim como eu não vi, outras pessoas também não viram. E um monte de gente viu. Mas isso tem um problema. Quando o árbitro vai marcar essa falta, e o VAR, que checa todos os gols, ele precisa ter 100% de certeza. Se sobrar um cabelo de dúvida, é pro gol. Não tem o que fazer. Então, eu não estava na cabine do VAR, mas eu fico aqui imaginando quem estava lá, se não conseguiu ter essa certeza, autorizou o gol. Na conversa, a gente ouve, não tem mão. Porque a convicção de quem estava no VAR teve. Eu acho que a gente não pode ter a visão de sacanagem sempre. Não acho. De verdade, não acho. Porque para você dizer sacanagem, você precisa provar. E provar não é simples. Para provar, você tem que ter elementos de má intenção. Então você tem que fazer uma investigação paralela, particular, sobre aquele jogo específico, para tentar encontrar alguma coisa. E eu acho que tem, por exemplo, para você dizer, era aposta. Cara, a aposta tinha que considerar que o Paulinho ia estar entrando na área e a bola ia passar cruzada e o zagueiro de São Paulo ia tirar para ele fazer o gol. Acho que é específico demais. Acho que é específico demais. Porque se você tem a Paulinho gol, você tem outras possibilidades no jogo de gol do Paulinho.
entendeu? E você não vai, assim, se você tem convicção de que você vai aprontar, você não precisa de tanto tempo. Você não viu e acabou. E o árbitro nem fala com o VAR e decide. E, no entanto, ele esperou a avaliação. Mas, enfim, isso é conjectura. Eu não estou dizendo que todo mundo é bonzinho. Eu estou dizendo que eu consigo entender que a coisa pode ter acontecido assim. Para não acontecer desse jeito, a gente ia ter que ter aqui no Brasil, e aí eu acho que já passou da hora, a mesma ferramenta que é o que foi usada pela UEFA na Eurocopa, que já é usada na Liga dos Campeões e em outros torneios da UEFA, que é aquele sensor da bola que indica o toque na bola, que é o mesmo sensor da linha do gol. Teve um pênalti, eu citei aqui, no jogo da Alemanha com a Suíça, que foi marcado assim. No lance, você mal vê a bola tocar na mão. No entanto, foi mão. E aí houve o pênalti marcado. Inclusive no dia eu lamentei, porque eu acho que é um nível de interferência muito grande. E eu acho que o futebol precisa, não é que ele tem que ter sacanagem, não é isso. Mas, por exemplo, a gente sabe que se bater na mão de um atacante, de qualquer maneira que for, está anulado o lance. Agora, se ela bater na mão de um zagueiro, depende de uma série de outras questões, né? Braço alongado, movimento antinatural, tentando formar uma barreira para que a bola não passe, por exemplo. Está lá na regra. Eu não vi nada disso nesse pênalti da Alemanha. O cara está correndo aqui, a bola toca meio lateralmente na ponta dos dedos dele. O que ele tem que fazer? Recolher? Eu não daria um pênalti assim. Mas a ferramenta diz que tocou, então o árbitro foi lá e deu. Essa ferramenta ajudaria a dizer com 100% de clareza que a bola bateu na mão do Paulinho. Mas eu repito, se eu tive dúvida e o outro teve certeza, um monte de gente, eu vi muita gente que não viu. E vi muita gente que teve certeza e uma outra parcela que disse, não sei, inconclusivo. Cara, quando é assim é gol. Aí entra na última parte da nossa discussão aqui. Pô, esse cara tá dizendo então que não tem que reclamar, não. Acho que tem que reclamar quando você, que nem o São Paulo, fez uma reclamação para mim incorreta. Você não concordou com a marcação e entende que o árbitro atuou mal. Você não precisa dizer que ele foi malandro, mas ele teve uma atuação ruim. Vá à CBF e reclame. Isso faz parte do processo, tem que reclamar. O que eu acho que não pode, ou a gente deveria evitar aqui no Brasil, é uma discussão interminável sobre a participação da arbitragem no jogo. A arbitragem não é perfeita em lugar nenhum do mundo. Não é perfeita em lugar nenhum do mundo. E no futebol a gente vai ter erro, mesmo com VAR, mesmo com federação da arbitragem. Vai ter, cara. Tem na Inglaterra, tem na Espanha de monte. Aliás, por falar em Inglaterra, a Inglaterra tinha bons árbitros, mas a safra atual é muito ruim. Cara, se Michael Oliver, nossa, é um árbitro horroroso, árbitro que não deu um pênalti claro para o Brasil contra a Croácia, por exemplo. Antes no primeiro tempo ainda, do Casemiro. E o Brasil saiu da Copa naquele jogo, né? Enfim, depois disso nem teve tanta discussão. Mas ele errou em outros jogos. Na Inglaterra ele erra direto. É um cara confuso, atrapalhado pra caramba. Né? E isso tem. Isso tem. A gente precisa entender por que acontece. O árbitro surge quando? Quando o árbitro surge, o jogo já existia. O árbitro é um camarada, é um do povo, que é escolhido para mediar aquela contenda, aquele jogo. Mas ele é falho. E quando você o escolhe, isso já tem que estar dentro das possibilidades. Na verdade, ele é um a mais. Você poderia ter jogos em que jogadores e técnicos se resolveriam, mas você não tem nem nível de civilidade para isso, né? Nem de honestidade e nem de confiabilidade mesmo. Um pode dizer que viu, o outro que não. Então você precisa de alguém que faça mediação disso. Por isso que surgiu a figura do árbitro, por isso que o nome é esse. Né? É o cara que vai arbitrar. Ele vai tomar uma decisão. Pode ser que a gente não concorde com ela. Mas ele arbitra, ele determina, será assim. De acordo com a regra,
será, de acordo com o que eu tenho de conhecimento da regra, essa situação será definida deste jeito. É isso. Por isso que nas culturas, digamos, mais evoluídas, futebolisticamente falando, você não tem tanta rodinha, você não tem. Não é porque o cara é bonzinho, é porque há um entendimento. Primeiro que há um respeito pelo jogo muito maior do que aqui. E quando você respeita o jogo, apesar de você não querer que haja erros, você entende que, sendo todos humanos ali, erros aceitáveis podem acontecer. Tem coisa inaceitável. A mão do Henry, claríssima, na bola para classificar a França para a Copa de 2010 na África do Sul, é uma vergonha mundial. A bola que bate no travessão e entra no gol, quase 30 centímetros na Copa de 2006, num jogo da Argentina com a Inglaterra e o árbitro anula, é uma vergonha, porque é visível. Você vê a bola pingar atrás da linha. Mas essas situações, se você for prestar atenção e fizer um recolhimento de tudo que já existiu no futebol, essas situações são minoria. A maior parte da discussão, pô, a gente já. Cara, lembra-se do tempo que perdeu com aquela discussão quando ainda não existia VAR? Do Palmeiras com o Corinthians, aquela coisa de, teve ajuda de fora, aquele Flamengo contra o, putz, cara, que influenciava no título do Palmeiras na verdade não influenciou porque o Palmeiras acabou não ganhando, mas influenciava nos resultados, 2015, pô, agora não vou lembrar. Eu só lembro que o árbitro era aquele cara que já parou, Sandro Meirahit, falava, não, ele ouviu de fora e tal, e aquilo era ilegal, mas eu lembro que teve uma discussão assim, pô, mas ele tomou uma decisão correta. Então as pessoas preferiam que ele tomasse uma decisão errada para provar que ele não tinha ouvido nada de fora, sabe? E essa discussão tomou conta de programas inteiros. Então você pegava aquelas, pô, adoro o Milton Neves, mas pô, o Milton era um até para segurar a audiência, mas assim, ele e a mesa redonda da Gazeta, para quem é de São Paulo, cara, os caras promoveram discussões de horas sobre um lance. Não, porque veja bem, o cara entra na área, aí aquele vídeo em câmera lentíssima, né? O cara encostando. Como dizem alguns analistas, o Arnaldo Ribeiro diz muito isso. Se você olhar aquilo 10 vezes em velocidade super lenta, você vai se convencer que aquilo que não era nada é alguma coisa. E aí você chega à conclusão que, pô, o cara tem que ir pra cruz, pro paredão, ser trucidado, ser metralhado. Cara, não é assim. As discussões sobre arbitragem não podem ser assim. Não podem ser assim. Porque, pô, o São Paulo perdeu para o Atlético. Bom, é igual a outros elementos na derrota do São Paulo. Há o fato de que o São Paulo perdeu gols demais. Há o fato de que o São Paulo cometeu alguns deslizes. Por exemplo, na defesa, o gol do lance da falta do Hulk, ele acontece porque não tinha ninguém no rebote do Rafael. Se o Rafael bate para escanteio, por exemplo, espalma para escanteio, não tem gol, cara. Ou talvez tivesse gol na cobrança do escanteio, mas no lance da falta não teria gol. E talvez essa discussão não ganhasse tanto. Né? É igual pênalti. Guardadas as devidas proporções, mas vamos lá. A gente nunca tem certeza de que o batedor vai acertar. Claro, pô, se a gente tivesse como medir, talvez haja até alguma estatística assim, olha, quando o sujeito vai bater um pênalti, em 97% das vezes ele acerta. É possível. Mas o fato é que é possível errar. Então, quando a gente fala assim, putz, o cara não deu aquele pênalti, mas qual é a certeza que você tem de que o pênalti seria convertido? Né? Ou o cara deu um pênalti que não existiu. Mas pode ser que o batedor erre. Né? O Suárez, para salvar o Uruguai na Copa de 2010, é um dos lances, para mim, memoráveis da história das Copas. O Uruguai ia tomar um gol e ia perder o jogo. Mais ou menos um lance como esse do Olmo na final da Eurocopa, ontem, no domingo, que ele tira de cabeça em cima da linha.
O Suárez meteu a mão na bola contra a Gana. Mandou que se foda. Meti a mão na bola, é pênalti e o meu goleiro que pegue. Foi expulso, porque assim é a regra. Né? Não reclamou da expulsão, porque sabia muito bem o que tinha feito. Pênalti para bater. Jogador de Gana isola a bola, manda para fora. Havia certeza que isso ia ocorrer? Não. Mas o Suárez jogou com a sorte. Pô, ele pensou, pô, se tem 99% de chance de acertar, tem 1% dele errar, eu vou arriscar nesse 1%, vou meter a mão na bola. Então, se isso acontece numa situação hiperconsciente como essa do Suárez, por que eu tenho que garantir que um pênalti mal dado contra o meu time vai virar gol? Pode ser que não vire. Eu não estou, de novo, veja bem, eu não estou defendendo. Tudo isso está certo, o árbitro que erra tem que se ferrar, ficar suspenso, os times não deveriam perder por erro de arbitragem. A única coisa que eu estou dizendo aqui é que a discussão não pode ser doentia. Ela não pode ultrapassar as 24 horas pós-jogo, cara. É ali no jogo, cabeça quente, passou tal, manda lá um ofício para a CBF, acabou. Sabe por quê? O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem na quinta-feira e no sábado teve um pênalti a seu favor contra o Red Bull Bragantino que eu não daria. E ganhou o jogo. Na verdade, já estava vencendo, mas ampliou a vantagem para 2-0 com esse pênalti, marcado sobre o Rodrigo Nestor. Você marcaria? Eu conheço um monte de gente que não marcaria. Mas aqueles mais fanáticos falam, não, porque o cara vem com o braço. Não vem, cara. Aquilo ali não tem possibilidade de derrubar o cara. É jogada de corpo igual da falta do Luiz Gustavo. Mas o árbitro deu. Na regra, ele não está errado. Eu não daria. São Paulo foi lá, aliás, o Luciano bateu o goleiro, defendeu no rebote, ele fez o gol, o São Paulo ganhou de 2-0. Entendeu? E no jogo seguinte houve prejuízo. E no jogo anterior ao jogo do São Paulo na quinta-feira, no Allianz Parque, quando o jogo estava 1-1 entre Palmeiras e Atlético Goianiense, aliás, ainda estava 0-0. Teve um pênalti, eu não vi até hoje esse lance, mas 99% das pessoas que viram o jogo disseram que foi pênalti para o Atlético Goianiense, não foi dado. Mas teve lance que o Palmeiras reclamou na rodada anterior. No jogo contra o Grêmio, teve um pênalti claro em cima do Estevão que não foi dado. Se não me engano, pelo próprio Marcelo de Lima Henriques. Então, é enxugar gelo. E os erros vão acontecer. E a arbitragem precisa melhorar. Sim. Eu acho que, se a gente comparar hoje com anos atrás, ela já é melhor, mas ela ainda é muito confusa. E eu atribuo o número de erros que a gente tem hoje ao noviciado. Tem muito árbitro novo aí. Inclusive os erros, o que eu considero erros do exagero, que é assim, o cara quer tanto acertar que ele erra. Marca falta que não é. Tá, pois. No fim de semana, o negócio do Alan Ruschel. A regra diz que você não pode agredir um torcedor. Agora, não é, eu não sei se ali houve agressão. Ali, para mim, houve um revide de, vamos chamar de legítima defesa. Ali o árbitro não poderia contemporizar e não expulsar o Alan Ruschel do Juventude contra o Internacional? Pode ser. Ele ia cometer algum erro grave a ponto de ser suspenso? Não acredito. Porque, pela regra, a agressão que você fala do torcedor é você ir lá na arquibancada e meter a porrada no cara. O espírito da regra é esse. Agora, se você quiser qualquer tipo de agressão, você expulsa o jogador, aí ok, o árbitro acertou. Mas eu acho que ele errou por excesso de zelo. Isso também é erro. Por excesso de zelo, o cara marca a falta do Luiz Gustavo e sai o gol do Atlético Mineiro. E por desleixo, ele não vai até o fim com a questão da mão do Paulinho e dá o gol para o Atlético Mineiro. No mesmo jogo, você vê que são situações distintas provocadas pela arbitragem. Então é isso, precisa melhorar, precisa profissionalizar. Agora, nem tudo é sacanagem, roubo. Eu acho muito complicado porque você tem que estar acusando pessoas e amanhã ou depois o cara vai meter um processo em alguém e vai ganhar, porque você não tem como dizer se você roubou. O sujeito erra. E erra por comportamentos que ele adota ao longo das partidas que apita. Né? E, de novo,
essa discussão sem fim, ela faz mal para o futebol. O VAR, inclusive, já está virando alvo dessa discussão do lado contrário, porque tem gente que diz, não, o VAR não pode intervir tanto. Mas você vê que coisa? Se o VAR interviesse menos do que pedem, o lance de mão do Paulinho não seria nem discutido. O árbitro entendeu que bateu na barriga, deu o gol, acabou. Só que é engraçado, mesmo gente que diz que o VAR não pode ser tão intervencionista, reclamou desse gol ter sido validado e do VAR não ter anulado. Você vê como são as coisas? O VAR é aquela ferramenta que veio porque... Por que o VAR torna-se necessário? Porque chegou um momento no futebol, porque antigamente você tinha lá 3 câmeras, uma atrás do gol, uma na lateral e outra nas pontas, uma de cima. Depois 4. Hoje você tem 32 câmeras num jogo de futebol. E todo mundo que está em casa vê tudo o que acontece, o narrador de um canal de TV vê tudo o que acontece, o narrador de uma emissora de rádio vê tudo o que acontece, e o árbitro dentro de campo, os jogadores não. E aí, ao não ver, ficava aquela situação patética, você dava impedimento, todo mundo que estava vendo na televisão via que não era, pô, sem vergonha, deu impedimento que não era. O cara não tinha como conferir isso. Então, quando surge o VAR, a proposta do VAR o que é? Vamos dar ao árbitro, não tudo, porque ele não tem 30 e tantas câmeras, mas vamos dar a ele algumas possibilidades de analisar coisas que acontecem dentro de campo por vídeo, que é uma possibilidade que ele não tinha antes. Então, de novo, ele não é definitivo, ela é uma ferramenta a mais. As decisões continuam sendo do árbitro em campo. E elas podem conter erros. E o operador do VAR, esse não deveria errar, mas ainda assim erra. Pode acontecer. E a infraestrutura do VAR não pode permitir que você tenha linha torta, isso tem que ser arrumado. Linha torta, linha fora do lugar, linha para trás, de onde é o ponto da jogada. E veja, eu acho que o VAR, inclusive, é econômico. Porque para que existe o VAR? O VAR existe para gol, não gol, pênalti e cartão vermelho. Certo? São as únicas possibilidades de jogo onde você utiliza o VAR. Tem gente que nem sabe disso, mas é só para isso. O VAR é gol, não gol, pênalti e cartão. Falta no meio do campo, não tem VAR. Lateral não tem VAR. Escanteio não tem VAR. Quando é que a falta no meio de campo tem VAR? Quando acontece um gol e todo gol é automaticamente revisado pelo VAR, e aí o cara, ao observar a jogada, ele tem que ver se não tem falta no caminho. Então essa falta, se ela for no meio de campo, você tem que anular o gol porque teve uma falta no meio da jogada. Tem gente que é contra. Fala, pô, imagina, depois da falta tocou 12 vezes na bola. Pô, mas na regra é assim. Né? Na construção da jogada do gol não pode haver ilícito. Se tiver uma falta no meio, o gol tem que ser anulado. O impedimento, o gol é anulado. E o pênalti não pênalti. O gol não gol da bola passar a linha ou não. E o cartão vermelho, que o VAR só interfere quando entende que o árbitro deu amarelo quando deveria dar vermelho. É só. É só. Todo o resto e tudo isso depende do árbitro dizer sim. Ele não é obrigado a seguir o VAR. Ele pode dizer não concordo e segue a vida. O árbitro que mais faz isso no Brasil é o Rafael Claus. E faz bem. Porque ele continua sendo o senhor da partida. Ele não concorda e fala, não, foi pênalti, eu vou dar. E segue. Pode ser que erre, mas é a convicção dele. Enfim, são várias questões, muitas que a gente ainda vai chegar um dia a gastar. Você vê, eu gastei quase meia hora para falar de um assunto que eu reclamei que pegavam programas inteiros, mas é para tentar promover essa discussão de que a gente pode reclamar, mas a gente não pode achar que o futebol vai acabar porque o cara bateu na mão dele, entrou no gol e o cara validou. Pô, amanhã ele vai errar contra o Atlético e a favor de São Paulo. Isso acontece. Valeu, gente. Até a próxima.